Nossa, Bem-vindos ao Capital Santista! Olha quem está de volta! Olha quem está de é, volta! sumido, Vocês sumido. sabem que isso aqui tudo só está de volta por um momento, por um motivo, porque hoje a gente teve a dupla dos cunhados. Até falou, porque a gente tem que voltar em dupla também, né? Então... Mas antes de começar, né, Zau? Vamos Exato. lá, falando para aqueles que não conhecem, sejam bem-vindos ao Capital Santista, um canal de notícias, de repercussões, polêmicas, por que não? Mas também falamos Porque de pós-jogo, pré-jogo, escalação, resenha, milkshake de morango. É Hum, muito cremoso. Quem pegou a referência sabe. que Então, aleatório, estamos aqui cara. para falar de tudo isso sobre o Santos Futebol Clube. Sejam bem-vindos, principalmente os santistas que não são de Santos, né? Que não nos conhecem também. E é isso aí. Então, para começar, para quem não conhece, a gente sempre pede ajuda o trabalho aí, se inscreva no canal, ativa o Sempre o dedo. sininho aí. A gente falou, tá, Isão, que não está recebendo os vídeos, então a gente pede para reforçar lá o sininho. Se tiver ativado, desativa, ativa de novo para receber os próximos conteúdos. Deixa o like se gostar do conteúdo, compartilha Bora. com todos os peixão. E é isso aí, vamos lá. Pós-jogo na emoção hoje, hein, Isão? Nossa, cara, nossa. Há tempos a gente não tinha um pós-jogo assim, cara. Pelo amor do tio GG, hein? Olha, faz tempo, cara, faz tempo, graças a Deus. E eu já tava começando a xingar, né, quando o Bom Tempo perdeu aquele. Acho que foi no segundo tempo. Eu já tava, não é possível, cara. Né, um gol que pega no braço do Gabigol, vai pro gol, não marca, outro ali com o F assim. Não é possível que hoje, de novo, aquele maldito cemitério indígena que foi colocado embaixo da Vila Belmiro vai. Pelo amor de Deus, cara. Aí, nossa, ainda bem que saiu aquele gol. Grande Moisés abriu o mar e fez ali o. Nossa, cara. Mas, ó, realmente, né? Como você falou, depois que o Bom Tempo perdeu aquele gol, eu falei, meu céu. Aí, que você falou, anulação do gol do Gabriel no primeiro tempo. Aí, aos 13 minutos do segundo tempo, o Bom Tempo perde esse gol, né? Ele faz a coisa mais difícil, né? Ele dribla o zagueiro e Exato, deixa cara. se olhando com a bunda no chão. É ele e o Ederson, e o Ederson já meio que já agachando para fazer aquela defesa assim, cobrir o chão e levantar o braço, e era só fazer, mas aí o Bom Tempo perdeu. Cara, isso aí é uma crítica que a gente tem que fazer, que ele perdeu um gol, claro, mas a partida de Gabriel Bom Tempo, mais uma vez, ó, Não, foi espetacular. impecável, cara. Acho que, no geral, a gente pode começar falando que o Santos jogou bem, né? Eu acho que até o primeiro tempo melhor, teve mais oportunidades, dominou mais o jogo. O segundo tempo deu uma queda, recuou. Até teve um momento, você viu que o Neymar tava dando bronca, falando que o time tava muito... Já no finalzinho do jogo, o time tava muito recuado, Exato. que era pro time um pouco mais, porque realmente tava os blocos, né? Tava o bloco defensivo primeiro 4, o segundo 4, entre volantes ali, e o Neymar meio isolado depois do meio campo, né? Então, Exato. foi isso. Mas vamos lá, Zão. Vou começar com as estatísticas antes da gente passar aqui. Bora, cara. As estatísticas que temos são as seguintes. Ó. Por incrível que pareça, o Santos teve menos posse de bola, não acredita? O Santos ficou com 45% de posse, o Galo com 55%. Então, assim, mas é aquela coisa, né? Eu acho que foi muito pelo segundo tempo que o Santos deixou ali o Galo jogar um pouquinho, você não acha? Acredito que sim. E parece que também, acho que o Cuca tá aproveitando um pouco dessa estratégia que era do Vojvoda, de fazer a transição rápida, que por algum motivo não deu certo na época do Vojvoda, tão certo assim, e no do Cuca tá dando mais certo, talvez, vamos dizer assim. Não sei. Cara, você tocou num ponto-chave que provavelmente eu ia esquecer de falar. Cara, isso mesmo, as transições rápidas. Quanto tempo a gente não viu o Santos jogar em transição rápida? Isso é muito importante, né, Zé? Um time que não tinha velocidade, que jogava com alto nos volantes que a gente tinha, né? Era o Schmidt, o Arão, que não é veloz, tinha o Rincon, tinha na época do Pituca. Então, assim, cara, as transições eram lentíssimas, né? Quando Exato. o Cuca faz isso nesse jogo, cara, eu falo pra você, é uma coisa que eu gosto, dessas transições de velocidade. O gol foi assim. Se a gente for fazer a análise do gol, a gente volta nos dados, né? Foi isso, o Veríssimo pegou a transição rápida, já tocou ali pro meio, o Bom Tempo recebeu, na hora que o Bom Tempo recebeu, ele já fez a transição rápida pro Moisés em velocidade também, então, ou seja, em 3 toques, digamos assim, o Santos conseguiu chegar no ataque. Cara, Sim. Isso é puro suco de transição rápida, e isso provavelmente foi treinado, né? Os jogadores não faziam isso na época do Vojvoda,
eu acho muito bom isso, cara, porque é aquela coisa, né, Zão? Para você criar as melhores oportunidades, sempre vai ser ou no mano a mano, ou quando a zaga do adversário tá em número inferior, né? Então, cara, para você fazer Exatamente. isso, vai ser rápido. Se você quiser construir o jogo de forma passe a passe devagar, às vezes, muitas das vezes ali pelo meio campo, ou até fazendo as jogadas em profundidade para o Zanário, cara, é muita sorte. A transição rápida é impressionante mesmo, cara. Sorte que deu Ele sorte. pode, vai. Não, deu certo, né? Será que Agora os números, será que Guilherminho teria espaço ali? Grandes chances. Foram duas para o Santos, uma para o Galo. Na verdade, o Brasil não fez, acho que, grandes defesas, né? Teve uma ou outra ali que ele fez. Uma bola No que final, o Neymar né? perdeu no segundo tempo, acho que, se não me engano, aos 36 do segundo tempo, que ele perdeu no meio campo, o Galo construiu um contra-ataque sozinho e eles conseguiram finalizar, né? E eu falei, putz, cara, pareceu um lance predestinado. Eu falei, só falta a gente tomar um gol com isso aí, né? Graças a Deus deu certo. Exatamente. E aí foram finalizações, o Santos finalizou bem mais, tá? Isso mostra principalmente, acho que, o repercussão no primeiro tempo. 18 do Santos, 11 do Galo. Defesas de goleiro, 3 do Everson, 1 do Brasão. Escanteio eles tiveram mais, eles foram mais faltosos também. E passes eles também foram superior, cara. Mas eu acho que entra muito nessa posse de bola ali do Galo do segundo tempo, de não ser muito útil, né? Eu acho que de números principais é isso, tá? O que a gente pode falar também de cartões, né? Que a gente teve, o Escobar tomou o terceiro amarelo, tá suspenso para a próxima partida. E o Cuca que foi expulso, né? Sim. Cara, que coisa, né? Eu acho que baixas também a gente vai ter o do Lucas Veríssimo, né? Que tava com dor nas costas, pelo menos ouvi na transmissão alguma questão assim. E do Igor Vinícius, que parece que sentiu puxar o joelho. Então acho que não sei se nos próximos jogos vão ter essas duas baixas. Mas eu vi alguma coisa com a transmissão. O Igor pediu no final, né? Ele falou que tava puxando, né? Então acho que tem que haver aí uma avaliação médica entre amanhã, segunda-feira, para ver como é que vai ficar o Vinícius. O Veríssimo, será que não tem a ver com aquilo que ele já reclamava? Normalmente eles terminavam os jogos reclamando de alguma dorzinha e tal, né? Mas vem jogando bem, né? Pode ser, né? Pode ser também. E que senhor zagueiro, hein, Zão? Teve um lance, não sei se você viu agora no finalzinho também, com a bola cruzada, que o Escobar escorregou e o jogador do Galo conseguiu fazer o cruzamento e o Veríssimo cortou, né? Então ele deu aquela cabeçada para trás assim, jogou para escanteio, mas conscientemente. Já tinha passado 2 jogadores do Galo no segundo pau. Se ele não corta, cara, ia chegar 2 na cara do Brasão. Meu Deus do céu, que zagueiro. E aí isso mostra como o Luan melhorou, né? O Luan foi muito seguro, cara. Teve várias chances assim de desarme, de corte, muito bem feito. Então acho que a zaga do Santos evoluiu muito com a chegada do Veríssimo, né? Nossa, cara, nem fala. Que isso, cara. Pelo amor de Deus, eu acho que não tem nem comparação, né, com o Zé Ivaldo, né, meu? Pelo amor de Deus, cara. Nossa, não, é outro patamar, né, de zagueiro. Outro patamar. Nossa, cara, agora eu tô rindo à toa. Você desculpa aí, Fernandinho. Tô rindo à toa, porque olha. Nossa. Eu acho que, no geral, né, Zão, o desempenho do Santos foi muito bom, isso que você falou, né? Muito bem colocado da sua parte a questão das transições rápidas. Acho um ponto muito positivo. Mas eu acho que de outros pontos que a gente pode levar também é o quê? O Santos jogou bola hoje, cara. Entendeu? Exato. A bola que... Assim, no último jogo contra o Deportivo Cuenca, que pese ter perdido, né? E ser um time mais fraco que o Galo. Mas o Santos também tinha jogado bola ali. É que, de fato, pecou nas finalizações, mas jogou bola. Então, assim, a gente pode suspirar aí uma possível evolução de trabalho de Cuca, uma possível evolução do jogo do Santos, porque se ele jogar daqui para melhor, cara, é isso aí, Zão. É perder que nem a gente perdeu pro Cuenca ali, porque pecou nas finalizações e tomou um gol cagado, né? Se a gente pode discutir isso, o frango do Brasão ou não, mas no geral, assim, vai falar, pô, é um time competitivo. Sim. O Alex, né, tava na transmissão, né, no Sport TV, sim. E ele falou assim que deu para sentir mesmo que assim, o Santos começou a ser o time mais aguerrido nesse aspecto assim de tentar tomar bola logo. E você vê, pelo menos hoje, tudo bem, teve uma queda de desempenho, mas você vê que o Atlético também teve muito parecida. Então não foi aquele time que jogou 100% o primeiro tempo e aí depois, sabe, diminuiu demais no segundo. Não, foi
equilibrado, né, o jogo. Isso que é bom, graças a Deus, é a coisa que, né, a gente falava mais aqui, que, tipo, parecia que o aspecto físico era o mais prejudicial do Santos, é uma questão que tá, pelo menos, encaixando, né, cara, alinhando, graças aos deuses do futebol aí, cara. Sim. E eu acho que de positivo, falando agora de nomes assim, vou puxar o do Neymar, né, porque é mais óbvio da gente falar. Ele jogou bem, né, eu acho que as jogadas que ele tentou, tudo certinho, ele teve um pouco de liberdade, né, ouviu até o Alex falando isso na transmissão, que o Galo não deu aquela marcação fechada nele, e ele pôde pensar um pouco mais no jogo. Mas ele teve 2 lances que ele, só um ponto negativo, que ele realmente perdeu a bola, porque ele, eu não sei se você percebeu hoje, mas ele tá muito fominha, principalmente na entrada da área. Teve lances que ele poderia tocar a bola, ele preferiu insistir na jogada individual e foi desarmado. E uma desses levou um contra-ataque muito perigoso, né? Que poderia ter sido um gol de empate fatal ali. Sorte que a gente deu tudo certo hoje. Mas no geral, acho que eu gostei da atuação dele. Foi um jogador que hoje teve um desempenho melhor que das últimas partidas. Por exemplo, teve jogo, acho que contra o Remo, ou contra também aquele que a gente ganhou de 2-0 do Vasco, que a partida dele estava sendo horrorosa, né? Só que aí o cara conseguiu 1 ou 2 lances ali milagrosos de gênio e resolveu a partida. Mas o desempenho na partida estava mal. Nessa não, eu senti que ele estava melhor, produziu. Bom tempo também, cara. Tempo favorável. Destruiu, cara. Nossa, mais uma vez, cara, aquele gol impressionante. O gol, para quem mais antigo aí vai conhecer, é os gols que somente David, o artilheiro dos gols perdidos, conseguia perder. Exatamente, cara. Nossa Senhora. Ainda já foi no segundo tempo, já, no começo do segundo tempo. Você percebeu que teve um momento que Rony Rústico armou uma bicicleta? Ele deu play e falou assim, eita, acho que não. Aí voltou atrás, deu uma hesitada ali. Voltou atrás. Eu falei, pô, Rony, aí não, cara. Uma partida horrorosa do Rony, né, cara? Realmente, ele erra tudo que ele tenta fazer, de definição, né? É um cara esforçado, aguerrido, corre e tal, mas tecnicamente ele é muito fraco, né, porque ele não consegue ter a definição ali no final e principalmente a finalização, né, dele é bem ruim. É isso que eu acho que eu já vi um ponto melhor no Moisés, né? O Moisés, eu acho que tende a ter decisões melhores e finaliza melhor. O gol mesmo, cara, você pode ver que foi um cara frio, porque ele chegou ali, por mais que ele estava sendo cercado pelo Lian e pelo outro zagueiro, ele deu o corpo, né, pro zagueiro, porque se o zagueiro derruba é pênalti, protegeu a bola, ele já dentro da pequena área, ele já foi puxando para um lado direito ali, e quando o Everson provavelmente achou que ele ia chutar cruzado pro lado esquerdo, ele chutou entre o Ederson e a trave direita, né, então foi um ponto consciente, né, então achei que, parabéns aí pro Moisés, nota muito boa. O Veríssimo tem que falar, né, Zão? É espetacular, que zagueiro que a gente tem, cara. Pelo amor de Deus. E com o zagueiro, eu não lembro mais. O Brasil é um pouco exigido, né? Acredito que o pouco que foi também fez a parte dele. O Luan também correspondeu muito bem. O Escobar também achei que fez uns desarmes. Teve um lance ou outro ali que escorregou, foi dominado ali, mas até no ataque ele apoiou. Teve lance até que ele inverteu, né? Ele estava na outra ponta para ajudar. O Igor Vinícius fez uma boa partida, acho que principalmente no primeiro tempo, né? Bastante ultrapassagem, criação de jogadas nesse ponto. Aí no segundo tempo, não sei se é porque ele sentiu a dor lá ou o cansaço, ele já não estava mais tão legal. Meio campo, o Oliva, cara. O Oliva foi bem, parte defensiva dele, né? Apesar que ele já entrou no segundo tempo, né? Então o Arão começou a partida, né? O Arão acho que fez a parte dele, cara. Não tem que falar, né? Nossa, o Arão se sobressaiu tanto. Mas foi normal. Foi bem, né? Jogou bem normal. O moleque tá surpreendendo muito, né? 21 anos e cada vez mais aí mostrando o futebol dele. Saiu machucado ele, né? O Gustavo saiu machucado com uma dor. Parece que ele pediu, né? O site postou alguma coisa no Insta dele durante a partida, eu li lá rapidamente, mas eu não lembro, acho que foi a pedido dele mesmo. O que mais ali que a gente pode falar? O Gabigol, acho que hoje taticamente ele foi legal, né, Zão? Um pouquinho melhor e voluntarioso, né? Foi opção para passe, teve momentos que não passaram por ele. O momento mesmo agora acho que foi no segundo tempo, foi um passe acho que foi do Moisés, que ele chegou, ele tentou tocar, o Neymar abriu pela ponta direita, o Gabigol pela esquerda, o Moisés foi centralizado. O Moisés conduziu e quis tocar para o Neymar, só que o Gabigol estava mais livre. Até na transmissão eles falaram,
o Moisés, ele só olhou o Neymar, né? Falou Gabighost, né? Naquele momento. Gabigol. Gabighost, ele não foi visto, né, naquela cena. No final teve também, isso, né? Com o Gabigol. Acho que o Gabigol Moisés. né, cara? Então, acho que dentro das possibilidades é isso. É aquilo que a gente falou no pós-jogo do jogo anterior. A qualidade de ter um Neymar e um Gabigol, né? Porque os demais eles são muito abaixo, né? Então, na pior das hipóteses, eles sempre podem, num lance, decidir a partida, né? Tem um pouco de genialidade, mesmo que a partida deles esteja sendo ruim. Então foi isso. O Gabigol ele não fez o gol hoje, mas ele deu assistência. O Neymar criou as oportunidades, então eu acho que foi muito bom mesmo, assim, a partida. Eu gostei bastante da partida do Santos hoje, surpreendeu. Aquela coisa, né, Zé? Mas perfeito nunca vai ser, né? A gente sempre vai ter um ponto ou outro ali a questionar, né? A debater, mas aquela questão pô, se o adversário não consegue te dar um ataque também, se o adversário não dá um chute no gol, você fala, pô, realmente, eu tô jogando contra o Ibis, né? Se for, Exatamente. uma hora ou outra, assim, você vai cansar, você vai ter um erro individual, alguma coisa, e o adversário vai chegar, mas no geral, acho que o Santos se defendeu bem, criou bem, tanto em volume, né, principalmente, e poderia ter sido até um placar maior. O final da partida, não sei se você percebeu, o Hulk, ele deu uma coletiva, que ele falou que eles tiveram sorte do primeiro tempo acabar 0-0. Porque na visão dele, era pro Santos ter aberto o placar e talvez ter tomado mais de o Galo. Mas estava mesmo, o volume mesmo de jogo estava muito grande. O problema era mesmo acertar o último passe, né, cara? Que assim, às vezes você via que às vezes chegava 3 contra 3 ou 3 ali contra 4 da zaga e eles não sabiam como definir. Teve até uma que o Neymar tentou dar uma por cima, né? Um totozinho por cima pro Gabriel, né? E aí acabou sendo interceptado. Mas estava um volume muito bom, cara. Tava pressionando legal, bicho. Tá evoluindo. Parece. Oremos para que esteja evoluindo. Meu pai. Quero saber mais pós-jogo assim. Em relação a Neymar, cara, acho que é a evolução natural, né? Torcer aí para ele estar mais presente nas partidas e cada vez desempenhando mais. Bom, mas eu acho que é isso. Não tenho mais tanto ponto a avaliar. Tabela, né? Que a gente agora tem partidas rolando ainda, né? Na rodada, então a gente tem algumas definições. Mas, por exemplo, o Santos nesse momento está em 14º com a vitória e com 13 pontos. Porém, o que acontece? Logo abaixo do Santos tem o Botafogo com 12 pontos, tá? Só que o Botafogo tem jogos a menos, tem 2 jogos a menos. Tem o Corinthians também, que tá com um jogo a menos, porque ainda vai jogar na rodada, eu acho, né? E tá com 10 pontos. Que esses são os times de fora da zona. Então o Santos tá 3 posições para a zona. Que aí o primeiro da zona de rebaixamento é a Chape com 8. Então a gente já tá com uma folga de 5 pontos, Exaú. 5 pontos, Exaú, da zona. Exatamente, cara. Ó, estamos com quantos? São 11? A gente tá com 11 ou 13? 13 pontos agora, né? Ou é 14? 13 pontos, ok. Para 45, falta, ó, tô fazendo cálculo aqui, ó. Falta 32. 32, ó, tá vendo? Aí, ó. E a gente chegou à 3ª vitória no campeonato, né? Agora, o que curioso, tá um pouquinho embolado ainda, né? Por exemplo, tem 3 times acima do Santos com a mesma pontuação, que é o Inter com 13 pontos também, Vasco com 13 e Grêmio com 13. E, inclusive, tá tendo Grenal, né? Nesse tempo. Então, dependendo de como for o Grenal, pode sofrer alteração. O Santos até subiu uma posição, né? Creio eu. Sim. Mas não vai ficar muito longe ali, 14 é ótimo, né? 14º ou 13º lugar ali. O bom, assim, que a gente conseguiu dar uma distanciada da zona de rebaixamento. Não na classificação, mas pelo menos em pontuação, né? E aí é aquela coisa, próximo jogo pelo brasileiro, né? A gente vai ter no meio da semana Sula de novo, né? A gente vai jogar na Vila ali contra o poderoso Recoleta. Nunca ouvi falar. Mas é obrigação depois ganhar, do final de semana a gente tem domingo contra o Flu na Vila de novo. Então, mais um jogo em casa que a gente pode. É que o Flu tá lá em cima na tabela, o Flu é vice-líder, né? Um jogo mais difícil. Obrigação vencer também. Mas se a gente consegue uma vitória contra o Flu, a gente vai para 16 pontos. Só para ter noção, hoje quem tem 16 pontos é o Atlético com PH, tá?
o Atlético com TH, e ele está com 16 pontos na 6ª posição, Exaú. Ou seja, da onde a gente tá, que é o 14º, até o 6º, a diferença é de 3 pontos, cara. Então, assim, dá para dar uma muito subida perto, na tabela, né? Uma subida Muito, gigantesca. sim, A gente, por muito exemplo, pertinho, né, encostaria meu? no Flamengo, pra você ter noção. Ficaria um ponto do Flamengo. Que loucura, né? Caraca. Pois Eita, é. se a gente pudesse. Claro, né? Ah, A gente está trabalhando com a hipótese que os outros clubes não pontuem, né? Todos sim. eles, e a gente ganha a partida. Mas, óbvio que uma vitória na próxima rodada, o Santos pega um elevador, assim, absurdo na tabela. E aí, cria mais uma gordurinha contra a zona de rebaixamento, né? Nossa, amém, Deus te ouça. Porque olha, Porque porque sabemos, né, esse ano gente? vai ser difícil, hein? Vamos ser otimistas. A O quê? nossa luta, de novo, é para Ah, 45 pontos. O que é depois disso é lucro. sim, sim. E esse ano vai ser difícil, hein? Porque você vê, ó, na zona tá o quê? Mirassol, Cruzeiro, Remo, que tem um time até que fisicamente bom. Cara, esse ano vai ser E complicado, a meu. Chape, né? E a Chapecoense ainda, cara. Mas, Meu, assim, Exaú, agora, sinceramente, né, o pessoal pode até depois fazer corte disso daqui, né, mas, com todo respeito, os times que eu acho que vão brigar pelo rebaixamento, a gente, não tô tirando a gente do bolo, tá? O Santos provavelmente vai brigar pelo rebaixamento, mas Chape, Remo e o Mirassol, porque o Mirassol é aquela coisa, Exaú, ano passado ele foi uma surpresa, mas ele foi algo fora do comum, porque o comum do sim. Mirassol seria isso, né? Então eu acho que esses 3 aí são grandes fortes, né, para busca do rebaixamento. Agora a gente pode ver os outros times, né, por exemplo, o Inter, se ficar oscilando igual oscilou ano passado, da mesma forma que a gente, o Vasco pode oscilar, o próprio Grêmio, o Vitória também é um forte candidato, o Vitória tá um pouquinho mais alto, mas o Coxa, o Coxa tá em 7º, que é o Curitiba, né, mas eu não sei se vai sustentar tanto tempo. Então são times aí que tendem a naturalmente brigar pelo rebaixamento, porque nem todos vão ser o Mirassol 2.0, né? O Real Madrid, Mirassol, né? Real Madrid. Bom, é isso então, gente. Mais algum ponto aí a acrescentar, Zão, desse pós-jogo? Não, nossa, cara, não, ótimo. Até o Escobar tá jogando bem, gente. Até ele tá conseguindo fazer. Olha, tá. O Santos não estragou nosso final de semana, graças ao bom Deus. Olha, ótimo. Ótimo. Agora a Maravilha, gente cara. tem um final de sábado aí bacaninha, feliz, aproveitar com a família, pedir aquela pizzazinha, comida japonesa, o que você quiser. Felizinho, vai passar o domingo show. Exatamente. Beleza. E agora a gente tá pensando o quê? No Recoleta, que é um time, acredito que acessível, né? Porque Sul, a gente sabe que os times são mais inferiores. Santos vai jogar em casa. Muito provável vai ter Menino Ney, Gabigol. Te ganha na Sula. Já vai dar aquela outra moral, falar, que legal, isso aí e tal. Vamos pro final de semana com o Flu, já com aquela moralzinha, né? Exatamente. Empata com o Flu, a gente fica mais ou menos daquele jeito. Mas isso que eu ia falar. A gente não pode também tirar o pé do chão. Gente, o Flu é vice-líder. Exatamente. Então, ele não tá lá à toa, tá? Ele não era o São Paulo, com todo respeito aos São Paulinos, que está, que a gente, era a galera, o elefante está em cima da árvore, não sei como chegou lá, Mas ele está lá. ele está lá. Exatamente. Então, assim, o Flu tá vice-líder, gente, então vamos manter o pé no chão, que é uma partida em que pese ser na Vila Belmiro, talvez a gente jogue com o time completo, né, aí na medida dos possíveis, mas é complicado. Mas antes de pensar no Flu, vamos manter aqui a cabeça no lugar, focar agora, né, comemorar esse final de semana, porque o Santos dá raros momentos de alegria para o Santista, né, agora, então uma vitóriazinha, a gente já fica feliz. 3 pontos, distanciamento um pouquinho da zona de rebaixamento, aquele final de semaninha show e pensando, pô, agora é o Recoleta, né, dá para ganhar mais uma, fazer 2 vitóriazinhas seguidas. Dá, não, porque isso, porque o que dá pra ver assim, meu, o time até que tá jogando bem, falta assim, tirar esse medo de fazer gol, de finalizar, de ser a pessoa protagonista e ir lá, e você vê que hoje o pessoal tentou bastante, chute de fora, tudo bem, às vezes não tomou a melhor decisão, mas pô, tentou, foi atrás. Cara, que legal, velho. Que legal ver o time tentando evoluir um pouquinho, cara. Graças a Deus. Mas deu certo, isso que importa, né? Amém. Vitória, show. Então é isso aí, Santistas,
A gente pede sempre, por gentileza, gostou do conteúdo? Compartilha aí com quem você acha que vai gostar, porque tem muitos santistas que não conhecem o Capital Santista ainda, os simpatizantes também. Ativa aí também a notificação, confere se tá certinho, porque tem gente reclamando, não tá chegando os vídeos, tá? Então, por favor, aí, clica de novo, ativa, desativa e ativa de novo para testar aí pro YouTube ver que é relevante. Se inscreve no canal se você não é inscrito aí, dá essa força pra gente, porque vamos unir aí esses santistas de Santos, São Paulo, região, e do Amazonas, e do Acre, e do Japão, porque temos toda a comunidade aqui santista. E é isso aí, vamos fortalecer essa voz da torcida que a gente está sempre trazendo para vocês aí, as repercussões de notícias e tudo mais. E é isso aí por hoje, né, Zé? Provavelmente voltaremos aí no pré-jogo do Recoleta, mas surgindo aí notícias relevantes que temos, né, o Santos, os bastidores aí estão pegando fogo, é capaz que a gente volte com outro conteúdo aí em breve. Boa, tá demais. Então, mais uma Valeu, vez, galera. Ó, deixou o like já? Se inscreveu no canal? Subscreve. É isso aí. Abraço, pessoal. Valeu. Valeu.